8 graus. Essa sensação também está aí em Osório, Lucas? Bom dia. Eu não sei te dizer exatamente se estamos com 8 graus, mas que está frio e não corresponde à temperatura que marca o meu estúdio aqui, não, viu? Nesse momento aqui, girando em torno de 10 a 12 graus, sempre tem uma variação um pouco térmica, né? Mas realmente está bastante frio. E o frio trouxe chuva, trouxe vento e o vento trouxe estragos. Está conosco no estúdio aqui Rodrigo Pecker, o administrador do Hospital de Tramandaí, a Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, o Luiz Genaro Figoli, que vai falar para a gente a respeito do que aconteceu na noite da última, de quarta-feira, né, onde houve todo esse estrago, Genaro, da terça ainda na madrugada para quarta-feira, e que estragos que causaram lá para o hospital, como é que vocês estão se virando de lá para cá? Muito bom dia. Bom dia, Lucas, bom dia, eu acho que o Rodrigo está lá do outro lado, bom dia, amigos da Jovem Pan, mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês, né? Diz que passou um tal de ciclone bomba, né? Foi uma bomba mesmo. Passou ciclone e deixaram a bomba no hospital, né? É verdade. Que foi impressionante. Alguém ia ter que ser sorteado, e desta vez que foi sorteado foi o hospital. Infelizmente. Às 4:30 da manhã me chamaram, me ligaram do hospital, dizendo que tinha havido um destelhamento importante no hospital. Imediatamente as equipes retiraram os pacientes desta ala que tinha sido mais comprometida, pedi para que toda essa ala fosse interditada, né, por segurança dos pacientes, fundamentalmente. Sim. Embora que os pacientes não se prejudicaram em nada porque tem uma chapa de cimento. Eu ia lhe questionar sobre isso, Genaro, porque eu vi... E não tem fogo, né? Tem uma chapa de cimento. Exato, eu vi essa publicação. Sim. E fiquei em dúvida, porque houve esse realocamento desses pacientes... Sim. Mas isso deve ter sido posterior a toda essa... Na verdade, foi durante imediatamente ao destalhamento, né? Uhum. Porque me ligaram às 4:30 e às 4 e pouco, assim que me ligaram, eu perguntei, tá, mas qual é a condição dos pacientes? Tá? A primeira coisa que a gente pergunta, né? É o funcionário, o paciente, alguém se machucou e tal. Não, é só a questão de que houve um estrondo muito grande, a gente foi ver e tinha destelhado. Como tem uma chapa de cimento... Não tem fogo, tem uma chapa de cimento. Então, na verdade, não houve nenhum contato entre o destelhamento e os pacientes. Tá? Mas como chovia muito intensamente, junto com o ciclone veio uma bomba d'água, né, muito intensa, Sim. tanto que alagou tudo, o pátio, alagou as ruas e tal. Então, começou a infiltrar água pelos cantos do quarto e pelas luminárias. Começou a infiltrar água e mandei desalojar tudo, mandei interditar, mandei desligar a parte elétrica toda, até para não dar um curto-circuito, né? A gente tem a parte elétrica toda setorizada, mandei desligar a parte elétrica. Avaliei a possibilidade ou não de chamar os bombeiros, não foi necessário, porque não havia tantos danos que precisasse chamar os bombeiros. Deixei os bombeiros para outras circunstâncias que pudesse ser pior do que a nossa. E de manhã cedo, quando eu fui para lá, amanheceu, porque de noite não dá para ver nada, né? Sim. Então, de manhã cedo, quando eu fui para lá, avaliar os estragos, bom, aí me caiu o espírito no chão, né? Porque a gente luta com muita dificuldade, né, Lucas? Sim. Vocês todos sabem, Sim. os ouvintes também, as dificuldades que a gente luta, e ver uma parte importante do hospital destelhada e fora de combate é muito complicado. Imediatamente, em questão de alguns minutos, o prefeito Pierre chegou com sua equipe, né? Aliás, está nos acompanhando, viu? Isso. Está nos ouvindo? Hoje é um dia, sim, hoje é aquele dia que o prefeito também está dando entrevista como se fosse o governador, como se fosse o presidente da República, está sendo bastante solicitado, mas já está na espera também para participar conosco em seguida. Ontem, num bom sentido, né? Por um problema ruim, no bom sentido, me senti o presidente da República, porque fiz umas 10 entrevistas, né? Sim. Acho que não houve, Genaro, aqui na nossa região, um local tão afetado quanto o hospital. Não, né? o hospital foi sorteado desta vez. Pois é. Foi um sorteio. Infelizmente, quero mandar um abraço a instituição que mais necessita. Ao prefeito Pierre, que está nos ouvindo também. Então, o prefeito Pierre veio com a sua equipe, logo depois, em seguida, chegou o prefeito Gauto também, e os dois sem ser chamados, né? Foi atitude deles, né? Muito proativas. O prefeito Pierre, em seguida, a equipe do prefeito começou a retirar os entulhos, enfim, e a fazer a avaliação dos estragos. Chegou também a equipe de Tramandaí, fizeram a avaliação
e mais ou menos em torno de 300 metros quadrados se calculou de que foram afetados no hospital. Qual é a grande surpresa dentre toda a crise, digamos assim, né? E a ajuda e a colaboração inestimável do poder público, do prefeito Pierre, também de Tramandaí, do prefeito Gauto, a gente ficou muito emocionado porque nós colocamos nas redes sociais, né, essa situação. As pessoas começaram a nos ligar, nos perguntar como é que poderiam ajudar, e se montou uma incrível, né, mobilização na região, principalmente em Tramandaí e Imbé, através dos grupos de Face e do grupo do WhatsApp, de tal sorte que até meio-dia praticamente nós tínhamos todo o material e recursos para fazer a reconstrução Então a gente ficou muito emocionado, né? Sentimos a solidariedade da população, né? Como uma recompensa, e eu te digo que foi dos maiores presentes que eu recebi nos quase 6 anos de gestão que eu tenho no Hospital de Tramandaí. Já foi possível fazer o reparo? Estamos, ontem 1/5 do hospital já estava reparado. Agora de manhã as equipes de Imbé e acho que de Tramandaí já estavam trabalhando em cima do telhado. E eu estimo que até amanhã deve estar tudo recomposto. Foi necessário investimentos do próprio hospital, Genaro? Nada, 1 centavo. A não ser a nossa preocupação. O único investimento que nós fizemos foi a nossa preocupação. Que bom, né? Pelo menos, né, gente? E por parte desses municípios, houve também recursos? Não. Nenhum a não ser os recursos humanos, né? Que investimentos em recursos humanos, em horas das pessoas que trabalharam. Mas a comunidade se mobilizou, foi uma coisa impressionante. Agora de manhã, ainda tinha gente fazendo doações de recursos, de material, né? Que nos deixa, Lucas, muito satisfeito, porque a gente fica fragilizado no momento desses, né? A imagem que eu tive quando vi a foto, inclusive aérea, do hospital, não sei se tu chegou a ver a foto aérea. Eu vi, realmente impactante. Quando eu vi de baixo não tinha verdadeira dimensão, mas quando eu vi a foto aérea que o pessoal de um desses da imprensa tirou uma foto aérea, eu fiquei impressionado. Digo, que barbaridade, o estrago, né? Mas graças a Deus pela mobilização da comunidade e principalmente do poder público, aí liderado pelo Pierre, pelo prefeito Gauto, graças a esta mobilização, graças ao empenho deles, a gente conseguiu recompor. Sim. E ao mesmo tempo, de manhã, só para te ter uma ideia, como é que foi a mobilização, Lucas, às 7h30 da manhã eu mandei para o deputado Gabriel as fotos, né? Em seguida que eu cheguei lá, mandei as fotos do ocorrido, e ele, sem marcar, sem nada, foi embora, pegou o carro e foi para Porto Alegre para conversar com a secretária Rita, pediu uma audiência de urgência. Na verdade, ele foi em busca de recursos para tentar reconstruir, né? Depois, quando eu avisei que já tínhamos os recursos, acabou que a reunião acabou derivando para outros assuntos, como os leitos de UTI e tal, que o prefeito Pierre já tinha conversado com o governador, né, sobre isso, e sobre recursos para o hospital e tal. Mas a mobilização do poder público, a mobilização do poder civil, é uma coisa que nos emociona, Lucas. Sim. A bomba fez estrago, mas felizmente foi conseguimos... dentro do que poderia ser, nos deu um presente. É verdade, é verdade. Já que você citou, Luiz Genaro, a respeito dos novos leitos, né? Isso foi uma conquista do prefeito Pierre, através da Milinorte. O município de Tramandaí é um dos contemplados, né? Na verdade, nós temos, a Secretaria definiu 5 leitos para... Houve toda uma mobilização da Milinorte, o prefeito Pierre fez uma audiência virtual com o governador, tiveram uma ampla discussão sobre isso, solicitando mais recursos para o litoral, porque, na verdade, o litoral, ser comparado, e os dados do Pierre são muito claros nesse sentido, do prefeito, o litoral não foi contemplado com grandes recursos, né? Ou seja, outras áreas, outras regiões receberam mais recursos proporcionalmente do que nós.
E ele fez todo um estudo levantando aí questões da energia elétrica, o consumo, Sim. consumo de lixo urbano e tal, e provou de que, na verdade, nós não somos 390 mil habitantes. Não nós sem somos... resistência, né? Não Aliás, sem muita resistência, muita. Porque, aliás, eu trabalhei no governo Tarso, tu lembras disso? Lembro, né? recordo, Eu sim. fui coordenador da Da saúde. 18ª a gente conversou diversas vezes. Nem o nosso governo, apesar de que o Ciro, na época, lutou muito em relação a isso, nem o nosso governo reconheceu, e agora está sendo reconhecido, de que o litoral norte não tem 390 mil habitantes. Né? Nós devemos ter hoje, no mínimo, 600 mil habitantes. Sim, sim. E quando a gente tem esse aumento sazonal nos finais de semana, a gente praticamente dobra esse número. Então, nunca houve... O que acontece? Como todos os parâmetros de recursos estão vinculados à população, ou à densidade populacional, se tu não considerar essa migração voluntária, tu estás desconsiderando uma boa parte. Nós temos que dar assistência médica, nós temos que dar eletricidade, nós temos que dar água, nós temos que dar lixo, nós temos que dar infraestrutura urbana, nós temos que dar para toda essa população que vem para cá, né? Sim. A gente não pode separar, não. Tem os moradores e os que vêm. Não, né? Sim. Todos integram uma comunidade. Mas esse aumento de novos leitos, Luiz Genaro, isso está na promessa ou já tem data? Não, assim, está definido que vão ser 5 leitos, só que entre a definição e a gente colocar isso em funcionamento, há uma distância, né? Sem data. Não tem data porque nós temos, a única coisa garantida que nós temos são os respiradores, tá? Mas leito... É essencial, então, pelo menos, né? O mais difícil de conseguir, não é essencial, mas o mais difícil de conseguir. Porque nós não temos leito, tá? E o leito é um leito especial, que tem 7 posições para que a gente possa fazer a mudança de decúbito dos pacientes, né? E não gerar escaras. Então é um leito especial, elétrico, que custa aí 20 mil reais, um leito desse, né? Então nós temos que ter leito, temos que ter bombas de infusão, no mínimo 4 bombas de infusão. Isso quem paga é o Estado também? Esse é o detalhe. Então temos que ter bomba de infusão, temos que ter monitor multiparâmetro, tá? Então é uma série de... E temos que ter parede para poder ter oxigênio e tal. Então tem uma... A estrutura física existe, Genaro. A estrutura física é a única coisa que existe. O resto, tudo tem. E tem um detalhe que as pessoas às vezes não se dão conta, que não é só equipamento, é gente, né? É gente. E deixa eu te dar um dado importante, Luca, que é muito bom para que as pessoas saibam. O que é a dificuldade de conseguir gente para trabalhar. Nós contratamos através de processo seletivo. Então as pessoas fazem inscrição, fazem concurso, fazem inscrição, no processo seletivo, e aí eles são selecionados, são classificados. Técnico de enfermagem, agora, para montar nova equipe para UTI, da UTI Covid, Lucas, eu chamei 147 técnicos. Consegui contratar 40 técnicos. E se demitiram 35. Então, na verdade, para te ver, de 140 só consegui contratar 47 técnicos. Por quê? As pessoas não estão... Ou já têm emprego, Sim. porque a demanda não é só do Hospital Tramandaí, todos os hospitais estão demandando, e os postos de saúde, Sim. ou não estão querendo trabalhar por causa do problema do Covid, né? É verdade. Não querem se contaminar, né? Como é que soluciona uma situação como essa? Como você disse agora, até eu não tinha pensado nesse dado, ele é importante. A mão de obra é fundamental. Sim. É mais importante, vou te dizer, mais fácil talvez conseguir os equipamentos do que ter mão de obra para trabalhar. Pois é, porque às vezes eu percebo, Luiz Genaro, que esse anúncio de novos leitos tem que ser comemorado, mas é uma conquista muito mais para a gente retornar uma bandeira laranja do que realmente que a gente pode... E só vamos retornar a bandeira laranja se tiverem ativos, né? Eu ia chegar nesse ponto. Eu sei que tem muitas pessoas... Não adianta o anúncio. A expectativa está muito grande. Anúncio não resolve. Anúncio não resolve. Enquanto não tiver ativo, se a gente seguir com esses números... Eu tenho que pegar esses leitos com a equipe e colocar eles na regulação. Se eu colocar na regulação, no momento que eu colocar na regulação, ele entra a contar como leito ativo, né? Sim. Enquanto isso, Lucas, tá no campo das hipóteses, né? Pois é, mas nós vamos levar ainda um tempo para conseguir botar esse jeito. Claro, dependendo da mobilização, e eu sei que os prefeitos estão mobilizados, os deputados estão mobilizados, tanto
o deputado Gabriel quanto o deputado Alceu, que representam a nossa região, os dois representam a nossa região, estão mobilizados, estão buscando recursos. A secretária, ontem, falei com a secretária, inclusive fiz uma videoconferência com ela, direto, né? E me prometeu que ia tentar ver se conseguia me ajudar na parte de equipamentos, mas eu tenho que fazer a minha parte, que é contratar pessoal, tenho que conseguir material. Há uma escassez no mercado de anestésicos, há uma escassez no mercado de sedativos. Os hospitais não estão conseguindo comprar porque não há no mercado, estão esgotados. Então tem uma série de coisas que 5 leitos de UTI não é fácil você compor. Sim. Sim, é bem complicado. É muito complicado. Aliás, além de Tramandaí, outro município, eu acho que Osório... Osório vai ser contemplado em 5, que vai ter o mesmo problema que eu tenho. Sim. Exatamente o mesmo problema. É verdade. Não, e como eu citava, né, Luiz Genaro, porque muitas pessoas, especialmente os comerciantes, eles vivem essa expectativa. Claro. O aumento do número de leitos podem nos trazer novamente uma bandeira laranja. Claro que essa não deve ser a principal comemoração, mas tem que ser comemorada também. Claro, sem dúvida. Pensar ainda na questão de saúde, até porque a gente se aproximou do 100%. Sim. Questão de uma semana, mais ou menos. Quase fomos para a bandeira preta. É quase bandeira preta. Isso é preocupante demais. Então, o aumento do número de leitos, visando aí sim o essencial que é a saúde, é uma notícia sensacional. Mas claro que também acaba beneficiando o comércio. Porém, eu não posso fugir do debate, Lucas. Eu nunca fugi e não vou fugir agora. Eu acho que o foco é muito importante nós termos os leitos, sim. A gente comemora os leitos, porém, só os leitos não vai resolver. Sabe por quê? O processo de distanciamento social controlado, ele pressupõe um fator, que é a consciência. E a gente sabe o que está acontecendo, né? Então, não é culpa dos comerciantes. Os comerciantes hoje são vítimas, né? Os trabalhadores que perderam o emprego são vítimas. O problema é que as pessoas, uma parte da população, ou negacionista, ou omissa, ou até alguns sabotadores, não estão querendo entender de que nós estamos em meio a pior pandemia dos últimos 100 anos. E que está matando gente. E que está nos levando para segundo... Nós estamos em segundo lugar no mundo de número de infectados e de mortos. Então, eu acho, Lucas, que para além da questão dos leitos de UTI, esses leitos de UTI, do jeito que está hoje, em uma semana a gente vai ocupar eles todos. Os atuais? Não. Os atuais. Os 5 que a gente vai conseguir. Os 5 já... Em uma semana e pouco. Só eles ficarem ativos e... 2 semanas, vou te dizer. Mas nesse momento, Luiz Genaro, o Hospital de Tramandaí, ele tem pessoas da região temos internados em UTI? Na UTI temos uma pessoa só, que é de fora. De fora? De fora, que é de Novo Hamburgo. Sim. E no leito clínico nós temos uma pessoa que é de Canoas. O resto é tudo daqui. Sim. E o Estado leva em consideração o número de leitos? Ele não quer saber a regulação ele vai para tudo. Tanto é que tem 3 de Tramandaí que estão em Porto Alegre. Sim. Que deveriam estar aqui. Então isso é um cálculo que não dá para fazer. Sim. Porque teve essa discussão, inclusive comigo, numa live. Alguém disse, mas tá vindo gente de fora. Assim passou a vida inteira mandando gente para lá. Assim como tá gente de fora aqui, tem gente nossa lá. Então, sim. Não é essa conta. O que eu quero dizer é o seguinte, é muito importante essa informação que eu vou te dar. Talvez tu não tenhas, a população não tenha. Em um mês, no início de junho, nós tínhamos 290 contaminados no litoral norte, com Covid-19. 290. No dia 30 de junho, nós tínhamos 890. Em um mês, nós quadruplicamos o número de contaminados. Sim. Então, assim, este distanciamento controlado, ele pressupõe adesão. E o que a gente vê é que as pessoas... Olha o que aconteceu nos fins de semana. Vindo praticamente todo Porto Alegre para cá, toda a região do Grande Porto Alegre para o litoral. Então, enquanto
a gente na praia, gente nas ruas caminhando sem máscara. Essa, Luiz Genaro, até é uma questão que cabe muito mais ao Pierre. Sim. Já o Jorge Claro. me dar um sinal aí para o Pierre ele interagir junto. Mas, Desculpa, Pierre, porque eu falo demais. Sim, mas essa é uma questão até para o Pierre daqui a pouco interagir conosco, mas isso daí o governador precisava levar em consideração. Sem dúvida. Né? Porque a gente está com medo de alterar essa bandeira para uma preta, aí virar o lockdown, fechar definitivamente o comércio, trabalhando ainda só o essencial, outras restrições, Luiz Genaro. Mas se isso não for levado em consideração, porque a gente está em vermelho e recebendo todo um Estado... Ontem ele disse que há um estudo feito pelo Estado, daqui a pouco, de ir para um lockdown total. Pois né? Isso eu vi. Aí seria todo o Estado, né? Todo o Estado. Até justamente pelo que você disse. A conscientização. Eu te digo, eu sou defensor de que nós... é muito pior o que está acontecendo hoje, o abre, fecha, abre, fecha, abre, tanto para trabalhadores quanto para as empresas, é pior do que se nós fechássemos. Eu te asseguro que se a gente fecha 15 dias, faça um lockdown de 15 dias, como foi feito na Itália, feito na Espanha, foi feito nos Estados Unidos. O nosso colega Odilon também defende isso. O lockdown, 15 dias, total, sabe? Se sair para a rua, preso. Eu ia dizer. Isso, com guarda municipal, com a brigada militar na rua. Eu vejo, Luiz Genaro, ainda o entendimento errado por parte das pessoas, entra a conscientização que nós falávamos, né? Que é o seguinte, fechou o comércio, as pessoas transformam em férias. Sim, não adianta. Por 15 dias a gente está fechado. Perfeito, eu estou de férias. 15 dias, lockdown total. Eu te asseguro, e tenho alguns técnicos que acompanham essa ideia, eu te asseguro que a gente achata a curva quase a zero. Quase a zero. Quase a zero. Isso se a gente fizer um lockdown total, porque nós nunca fizemos lockdown. Nunca fizemos. Fizemos distanciamento consensual. Sim. Mas lockdown nunca fizemos. Sim. Nem no início. Luiz Genaro, vou aproveitar e explorar um pouco também a tua experiência antes de passar para o Pierre. Mas assim, se falou desde o começo, né, dessa pandemia, quando chegou no Brasil, da tal curva. Sim. Ela ainda está por vir, a curva está por vir, está por vir. Falando em nível de Estado, que agora o inverno chegou e bastante rigoroso nos últimos dias, principalmente. Já passamos por essa curva, ela não chegou, estamos vivendo ela. Estamos vivendo o sul do país. Ainda a gente não entende bem como se comportam. Estamos tentando modelos matemáticos para isso, tá? Mas aparentemente o vírus se espalha de uma forma de norte para sul, tá? Então o sul era a última fronteira de contaminação mais acelerada. Veja o que aconteceu lá em Amazonas, no Amapá e tal. Aparentemente chegou aqui a nossa vez. Sim. São Paulo está saindo. Abaixo teve um período que era a região onde não era o exemplo, o modelo. De repente explodiu. Um surto. Aqui parece que vai acontecer isso, aqui no sul. E eu estou falando no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Está acontecendo com a Argentina e está acontecendo com o Uruguai também a mesma forma. Tá? Com o Chile. Isso é o frio, as questões climáticas que estão problema do frio, da umidade e do próprio comportamento do vírus. De alguma forma, que cientificamente ainda não foi provado, ele tem uma forma de se movimentar própria dele, tá? A contaminação tem uma forma de se movimentar própria dela, porque o vírus não é um ser vivo, ele não pensa, né? Na verdade, ele não é um ser vivo. Mas assim, eu, quando te dou a informação de que no litoral norte saímos de 290 contaminados para 890 em um mês, significa que nós estamos avançando na nossa curva. Sim. Qual é o ponto de declinação da curva, a gente não sabe. Vai depender muito da consciência e do afastamento, tá? Porque ela pode, daqui a pouco, contaminar toda a população. Né? Estou conversando aqui com o administrador do Hospital de Tramandaí, a Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, o Luiz Genaro Figoli, e está conosco, estava esperando a oportunidade até de falar, o prefeito do município de Imbé, Pierre Emerim da Rosa, também a presidente da Amili Norte, o qual, se acompanhou aqui o começo da entrevista, prefeito Pierre, o Luiz Genaro lhe rasgou elogios pela sua atitude, a rápida resposta com a situação do hospital. Prefeito Pierre, muito bom dia. Está conosco, prefeito Pierre?
Vamos restabelecer o contato com ele, mas ele está nos ouvindo, eu acho que em partes aqui. Tá, Lucas? Em seguida nós vamos refazer esse contato. Tá ok, tá ok. Então, assim, quero agradecer aqui a presença do Luiz Genaro Figoli, o administrador do Hospital de Tramandaí. O prefeito Pierre está lá numa videoconferência também conosco, porque ele está participando de entrevistas ao longo de todo o dia. Eu quero agradecer a presença conosco na Jovem Pan. Se quiser deixar a mensagem para o Pierre, ele está nos ouvindo. Claro, muito obrigado, Lucas, pela oportunidade, mais uma vez, estar aqui na Jovem Pan. Um abraço ao meu querido amigo Rodrigo também, que sempre tem sido muito gentil nas entrevistas. E um agradecimento público, né, ao meu querido amigo, irmão e de todas as horas, o Pierre Merim, prefeito de Imbé, que de forma muito solidária, na primeira hora da manhã, ele me mandou uma mensagem assim, o que aconteceu? Eu disse para ele, aconteceu tal coisa, e disse assim para mim, te acalma que estou indo para aí. Não precisa mais nada do que isso, né? Sim. Não precisa mais nada do que isso. Colocou a equipe à disposição. Isso não é atitude só de um gestor público, isso é a atitude de um amigo. Sim. Então, eu quero deixar essa mensagem aí para o meu querido amigo Pierre, que é um líder incontestável na região e que tem um grande futuro político pela frente. Sem dúvida. Genaro, obrigado, Pierre. Eu vou devolver para vocês aí, Rodrigo, para conversar com o Pierre. Eu vou ficar num cafezinho aqui com o Luiz Genaro.